animados, hein? Gostei do bom dia, já foi assim arrasador. Maravilha, está acabando, né, gente? É hoje só, amanhã não tem mais, ou amanhã tem também mais um pouco, né? Ainda. Quem vai sair hoje? Quem vai embora hoje? Hoje? Vocês vão embora? Poxa vida, que coisa, né? Por que não ficam mais um pouquinho, mais um dia e tal? Pois é, eu sou muito grato a Deus. Hoje já cedinho já tive o privilégio de ir para a Rádio Guarani e pregar o Evangelho. São oportunidades. Coloquei inclusive no Instagram um filminho que eu fiz lá, para que as pessoas estejam orando. É tão bom. Hoje à noite nós vamos falar sobre a restauração de nossa vida de oração. Eu não sei vocês, eu preciso, não é? Então eu quero cantar duas canções agora. Uma delas eu sinceramente não lembro se já cantei aqui ou não, mas creio que não. Essa música eu escrevi há trocentos anos atrás, quando o Senhor converteu o meu coração. Logo que Ele converteu o meu coração, eu escrevi essa música. Foi uma das primeiras e espero que você também conheça. Se você quer conhecer, conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei num lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz, e hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Todo mundo. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. É nossa experiência. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Testemunha, foi assim. Foi assim, foi assim que me salvou. Foi assim, foi assim que me salvou. Essa próxima música foi escrita de manhã. Eu estava passando numa das ruas de Atibaia, que aliás voltei para morar em Atibaia outra vez. Hoje é tudo asfaltado, mas naquela época não era. E aquela estrada de chão, barro muito vermelho, era frio, era mês de julho, e tinha muito pó. Quando os carros passavam, levantava aquela poeira, e ao mesmo tempo o sereno da noite molhava
as folhas das plantas, e eu fiquei com dó delas, porque quando o sereno as molhava, vinha o pó dos carros passando e elas ficaram horríveis, sujas. Mas eu reparei que quando o sol começou a nascer, uma gota de orvalho na ponta de uma daquelas folhas reluzia com a luz do sol. E eu fiquei pensando, nossa, essa é minha foto. Acho que é de cada um de nós, porque eu fiquei pensando, puxa vida, eu sou uma folha tão suja quanto essa, por causa das sujidades do meu dia a dia, mas ainda assim, pela graça de Cristo Jesus, o orvalho dele desce por essa folha suja e na ponta ainda brilha a luz que é dele e não é minha. Você acha que não deveria nascer uma canção aí? É lógico que sim. E ela nasceu, e é essa que eu vou cantar agora. E se vocês lembrarem, façam o coro junto comigo nas respostas aí, tá bom? Aquele coral masculino fica muito bonito, com certeza. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu dentro do meu peito bate forte, forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morrer. Eu gosto demais. Dentro do meu coração bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. Ele é Jesus, a minha luz,
Ele é Jesus, a minha luz. Cante comigo, Ele é Jesus, a minha luz. Ele é Jesus, a minha luz. Ele é Jesus, a minha luz. Agora só vocês. Ele é a minha também. Ele é Jesus, a minha luz. Nós poderíamos ficar aqui uma manhã inteira só dizendo isso, não é verdade? Confessando, Ele é Jesus, a minha luz. Deus nos abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do nosso Senhor seja com todos. A igreja diz, assim seja. E quero de já dar os meus agradecimentos por a graça, o privilégio e a grande responsabilidade de estar nessa ocasião ministrando a santa palavra do Senhor aos nossos corações. Também dizer que é muito bom e rever meus irmãos, meus colegas pastores, irmãos de nossas igrejas, nos interregnos entre nossas convenções e congressos. Me bate uma saudade enorme de ver o rosto de meus colegas, cada um, região central, região nordeste, região amazônica, e lembro de cada um desses colegas, de irmãos de igreja que não são obreiros, mas que vêm nesses encontros, e que é tão bom a gente encontrar, dar aquele abraço que nem a pandemia impediu a gente de abraçar. É bom demais rever meus irmãos, queridos irmãos. Deixo uma palavra aos meus irmãos que não são membros, que não são obreiros, que não são pastores. Não percam eventos como esse, estejam em convenções, estejam em congressos. Isso é uma coisa que nos liga muito à nossa denominação, nos faz criar identidade, nos cria laços com nossos irmãos da nossa denominação. E eu sou um dos que defendo ferrenhamente que cada crente tem que ser denominacional. Eu sempre digo que todo batista deve vestir a camisa batista, assembleano, vestir camisa assembleana, presbiteriano, mas cristão evangélico tem que vestir também. É uma questão de coerência disto. Não consigo ver nenhum crente forte que não tem essa característica de ser denominacional. Não vejo. Crentes que em suas casas, suas famílias, eles relativizam essa questão denominacional, mas cedo ou mais tarde eles caem no vácuo do nada. É um passo para se tornar um desengrejado, é um passo para se tornar um frequentador de igreja ou um mutante de denominação. Todo crente que é denominacional, ele é um crente que ele frutifica muito mais na sua igreja, na sua denominação. E eu defendo isso. Eu sou filho de um ferrenho denominacionalista, desde a minha infância lá de Colinas, no Maranhão. Cresci nessa igreja, tenho 49 anos e desde o meu primeiro ano de vida sou crente da Igreja Cristã Evangélica, na Igreja Cristã Evangélica, e defendo isso com todos os crentes em suas igrejas. Quando eu vejo uma pessoa que chega na igreja que é pastoreio, um batista ou um outro que está aí vagueando como um pássaro que perdeu o grupo, eu me preocupo, porque isso não está certo. E a palavra que eu digo para ele: ou você se firma aqui ou volte para a sua igreja, mas pare com isso, acha a sua igreja e se congregue ali. E ver meus irmãos aqui é bom demais, acredite nisso. Nem sempre dá para a gente abraçar todos, mas sinta a nossa alegria. É bom demais. E alguns colegas, Deus o levou na pandemia, poderia ter sido eu, você, mas o Senhor não nos levou ainda. Enquanto isso, nós vamos nos alegrar na santa comunhão uns com os outros. Assim seja o Senhor nosso Deus exaltado. Muito bem, amados irmãos, quero nessa manhã trabalhar com os irmãos uma outra temática voltado no nosso tema gerador.
Pastor Paulo César falou ontem à noite sobre as marcas e as complexidades dessa restauração. Aquilo que está envolvido não é fácil, é uma luta ser restaurado, há um preço a se pagar, há uma renúncia a se fazer para que tenha o processo da restauração. Ela não acontece do nada. Ficou muito claro na palavra de ontem à noite. É preciso muita coisa para que você permita que Deus faça a restauração na sua vida. Se isto não for, não haverá restauração. Se tornará um vaso velho, rachado, e que mais tarde o próprio oleiro vai dizer: esse vaso de fato não serve para nada. Mas aqueles que se propõem ao Senhor dizendo: Deus, eu sou um vaso com defeitos, com complicações, mas eu te suplico que me restaures, que não me deixe na caixa velha de ferros quebrados, me refaça de novo. Então o santo oleiro vai pegar aquele vaso velho, aquela ferramenta velha, e nem que seja a forro, pancada, mas vai refazer. Nem que seja ferro, fogo e pancada, ele vai refazer. Quando aquele instrumento, ele é um instrumento que se propõe a não se deixar cair na inutilidade. Falei ontem pela manhã sobre o nosso desafio da santidade. Considerei a santidade, considero com todas as minhas convicções, de que é o maior atributo que devemos ter em nossas vidas aqui na terra, para que todas as outras coisas em nossas vidas aconteçam de forma saudável, é termos o atributo da santidade. Sem isto, jamais, nada, qualquer coisa que vamos fazer se resultará em nada, porque Deus não vai aceitar nada de alguém que não proceda de um coração santo, de um coração puro. Falei que o problema de Caim não estava na oferta, o problema de Caim estava no coração dele, era Caim que era ruim. Concluí dizendo: que adianta ser um servo, ser alguém que se diga um servo, um crente, e no final ser como das virgens nessas, ser como o jovem rico, ser como aqueles que abandonaram Paulo, lá no final ouvir as palavras do nosso Senhor dizendo: não te conheço, tudo que você fez na minha casa, junto com o meu povo, até no meu nome, até fazendo grandes coisas, não vi, eu não prestei atenção porque não foi para mim. Não tem nenhum sentido, não é conhecimento que faz a diferença. Satanás tem muito mais do que nós, é um coração transformado, santificado, que faz a diferença ao Senhor. Portanto, é a nossa maior busca antes de fazermos qualquer coisa para Deus, é termos a convicção de que nós estamos santificados, que nós estamos em santidade. Sem isto, nosso louvor, nosso instrumento, nossas mãos, sem estas coisas, nada vai adiantar. Antes de darmos devoção, temos que dar o nosso coração. Antes de fazermos coisas para Deus, temos que dar a nossa alma para Ele hospedar-se nela. E aí, quando dermos o coração, todas as outras coisas irão ser feitas e Deus receberá assim. Quero nessa noite, lhe convido nessa manhã a abrir sua Bíblia, por favor, querido, para Mateus 25. Entendo que nesta sequência de coisas que precisamos restaurar em nós, depois da santificação, e aí vem outras, que aí eu necessariamente não poderia dar uma ordem do que é mais prioritário. O pastor Paulo César vai falar hoje à noite sobre oração. Perfeito. É uma das outras coisas que precisam ser restauradas em nós dia após dia. E digo como pastor, é uma das minhas maiores lutas, é manter uma vida de oração, de leitura da Bíblia fielmente, rigorosamente. Entendo que isso é para todos nós. Tenho dito que esses atributos, nós não nascemos com eles de forma natural em nós. Nenhum atributo de Deus, nenhum atributo da vida cristã, nós nascemos com ele instalado, como um programa de computador que se instala lá e acontece. Oração, leitura da Bíblia, santificação, congregar, contribuir, a fidelidade, todas essas coisas, ninguém nasce com ela de forma natural. Nascemos de forma natural com aquilo que não é disto, aquilo que é do mal, que é do pecado. Nascemos de forma natural com tudo que se opõe a Deus.
Todas as coisas que existem, que é para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, elas não são naturais. Precisa uma luta tremenda todos os dias para que exerçamos isso em nossas vidas. Mateus 25, versículos de 14 a 30. Mateus 25, de 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua proporção da capacidade, e partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeaste, e juntas onde não espalhaste, receoso escondi o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, que junto onde não escolhei, não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque todo o que tem lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Pai bendito, Senhor meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e no poder do Santo Espírito de Deus, eu te clamo nessa hora. Nos reunimos nesse lugar, teu povo aqui, esses homens sentados para ouvir tua palavra. Estremece meu coração, pois falamos aqui de algo tão glorioso que é o Evangelho Santo do Senhor, a mensagem do céu. Ó Espírito Santo, clamo como clamava um pregador: Deus de misericórdia, Deus de misericórdia, Deus de misericórdia. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Nós estamos aqui como sedentos que querem água, como famintos que precisam de comida. Não tem sentido, Senhor, tudo o que fizermos, se não tivermos tua palavra falando, moldando-nos para o louvor do teu nome. Ajude-nos, Espírito Santo, trabalhe nossas mentes, desarme nossas defesas humanas e ajude que estejamos com nossos corações abertos para sermos constrangidos pela tua palavra. E que em alguma coisa este homem aqui ousar em ferir uma das tuas ovelhas, me coloco à disposição que me disciplines de forma veemente, pois quero apenas dizer, e nada mais daquilo que, Senhor, tu queiras que eu fale, para o louvor do teu nome. Me rendo a ti, tremendo minha carne, meu corpo, mas quero ser usado e preciso ser usado por ti nesta hora, para o bem da minha vida e dos meus irmãos que aqui estamos. Assim oramos em nome de Jesus. Meus irmãos,
Quero falar nessa manhã sobre servo. A Bíblia nos destaca em predicativos, em predicados, em qualidades, 3 tipos de servo. 3 tipos de servo. Você vai encontrar essas 3 características de servo na Bíblia. 2 deles, eles se chamam, 2 deles é chamado, nós encontramos o predicativo de servo inútil. Servo inútil. O servo inútil, um é o próprio Deus que o chama, e o outro servo inútil é o próprio servo que se intitula inútil. O terceiro servo é o servo bom e fiel. Se divide todos os servos da Bíblia nesses 3 tipos de servo. Lá no final eu vou terminar fazendo essa mesma observação para entendermos melhor. A Bíblia nos chama para isso, e entendo que depois da santificação vem agora a ação, o ato de servir. Depois da regeneração, da eleição, da santificação, então tem que servir. Se um crente não servir, ele não serve. Se nós não servirmos, nós não servimos. Entende o trocadilho? Nós não encontramos na Bíblia nenhum tipo de referência, nem por inferência, de que no céu haja algum lugar para quem não seja servo. A Bíblia não tem nenhum tipo de menção de que no céu haverá galardões, reconhecimento, coroas para espectadores, frequentadores, congregadores ou até contribuintes da igreja. Nós tivemos alguns casos na Bíblia de quem foi salvo sem ter servido, o homem da cruz e tantos outros. A esses, eles são salvos, e eu não sei o que eles terão a mais disto. São salvos e glória a Deus por a salvação. Mas o que dizer de todos aqueles que tiveram uma vida inteira, que foram chamados, colocados na fileira do exército de Jesus, e que se recusaram a trabalhar, a servir, e se tornaram um tipo de empecilho, às vezes até para o serviço do Senhor. Eu tremo só em pensar diante daquele dia em que nos encontraremos diante do bom Deus, e que cobrará de nós daquilo que Ele nos deu, dos dons e talentos que Ele nos dera para esta vida. Isso às vezes me faz acordar de madrugada, pensando sobre a minha função de pastor, da missão que tenho. Isso deve nos acordar, cada um de nós, de madrugada, dizendo: o que eu estou fazendo com a voz? Digo-lhe mais, alguém já disse que todos nós somos talentosos, porque temos uma ideia de que talentoso é o pastor Paulo César, que canta e que quanto mais envelhece, a voz fica mais bonita. Às vezes temos a ideia de que talentoso é o pastor Dênio, que faz um teclado desse falar. Mas não, todos nós somos cheios de talentos. Esse olho que você tem é um talento de Deus. Essa boca que você tem é um talento de Deus. Esse intelecto que você tem é um talento de Deus. Esses pés que você tem são talentos de Deus. Todos nós somos dotados de muitos talentos, portanto, somos talentosos. Portanto, ninguém será tido por inexcusado na presença do Senhor. Todos teremos a prestar contas. O Paulo César, do chamado dele, o Ramalho do meu chamado, o pastor João Duarte do chamado, mas você, na sua vida, Deus lhe deu talentos e talentos para servir ao Senhor. Então, queridos irmãos, é sobre este assunto que eu quero falar com meus irmãos. Queremos de já fazer uma pergunta para nós. Você já parou para se perguntar que tipo de servo é você? Que tipo de servo é você? Guarda essa pergunta até o final. Que tipo de servo nós somos? Mateus capítulo 25, eu lhe convido a ficar com sua Bíblia aberta. Mateus 25, e versículos de 24 a 30, nos mostra, queridos irmãos, aqui esse servo, diz assim: por fim chegando ao Senhor, o que recebera um talento, disse ao Senhor,
disse: sabendo, Senhor, que és severo. Obrigado. Senhor, sabendo que és severo, que ceifas onde não semeaste, juntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, junto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe o que tem 10, porque todo o que tem todo o que tem se lhe dará, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto nos dá uma abrangência da pessoa deste servo. O versículo 30 chama-o de servo inútil. Olha só, versículo 30, a primeira parte do versículo 30 chama-o de servo inútil. Aqui está o predicativo dele, está a característica desse homem. Vejamos o perfil deste servo inútil. Como é este servo inútil? Este homem, servo inútil, meus irmãos, ele não usou o seu talento. Este homem é chamado de servo. É verdade, ele é incluído na categoria dos servos, tanto que recebera uma responsabilidade. Este homem é estremecedor exemplo do que é possível e da facilidade que temos de enterrar nossos dons e chamado. Era, portanto, um servo, tanto que chega a entregar de volta. Então não podemos questionar que este homem era um servo, ele é incluído no meio deles, tanto que usa os termos Senhor, que é usual de quem é servo. Este homem vivia como uma clara certeza de que servir era uma opção do sim ou do não. Para este homem, ele não era obrigado a servir, ele era alguém que estava na casa do seu senhor, mas era um servo de uma categoria diferente, em que ele poderia dizer não ou sim, era dependente da sua veneta. Este servo, meus irmãos, mostra que o compromisso não era com o seu senhor, o seu compromisso não tinha importância de servir o Senhor, mas sim com ele mesmo. Encontramos estes servos, meus irmãos, e eu fico pensando como será estes servos naquele dia do Senhor. Estes servos que também, eles acham que servir ao Senhor é uma opção do sim ou do não. Este servo era daqueles que mostrava a sua carranca, com seu jeito de ser, não fora transformado para ser subserviente à voz e à ordem do seu Senhor. Este servo não tinha prazer em servir, tanto que não servia, ele não servira. As suas palavras mostram o seu coração severo e amargo. Versículo 24 diz: homem severo, ceifas onde não plantas, juntas onde não espalhaste. Olha só os termos deste servo. Estas são as maneiras típicas de quem não é bom servo: carranca, palavras duras, impensadas, posições próprias, insubmissas. Elas são a maneira de servos estranhos, de maus servos se apresentarem, um jeito de um coração estranho. Acha que pode dizer tudo que vem à boca sem pensar. Este servo não tinha prazer no serviço do seu senhor. Seu prazer e deleite estava em seus próprios prazeres. Ele ainda se achava cheio de razão, este homem. Achava que estava fazendo grande coisa em ter enterrado seus dons e assim se apresentar daquela forma. Certamente havia menosprezado até
o dos 5 talentos e o dos 2 talentos, dizendo: tolos, vocês estão bestando, vocês estão de bobeira, eu vou fazer isso, eu vou estar dentro da igreja, esse tanto de puxa-saco de pastor, esse tanto de gente boba, que entrega dízimo de 1.000, de 10 mil reais na igreja, que vende uma propriedade e dizima. Tolos, olhem como é que é servir desse jeito. Eu não preciso estar todo dia em igreja, nem estar encabeçado em turma de homem, departamento de homem, nem em louvor. Eu apareço na igreja no dia que dá certo. O domingo é meu, eu vou para a chácara, para a fazenda, para o banho, para o rio, vou pescar, eu vou para Orlando, eu vou para o Jatobá. Esse negócio de igreja é no dia que der certo. Se der certo, e se chegar qualquer pessoa em casa, eu ainda não vou para a igreja, e quem é que vai me impedir? Quem é que vai me impedir? Aquele pastor é um chato, eu não vou nem com a cara dele mesmo. Ele se achava dono da razão. O grande trabalho daquele homem foi o de enterrar, de sepultar, de botar dentro de um saco o seu talento. Esqueceu que servos trabalham servilmente. Aquele homem esquecera que servos trabalham servilmente. Que grande diferença. Este homem não foi desonesto com o talento que ele recebera. Ele não estragara na prostituição, ele não roubara, ele não delinquiu, ele não fez nada disso. Não foi o tempo o problema, e sim amor e compromisso para com seu Senhor. Não foi tempo, foi prioridade que faltou naquele homem. Não foi acusado de ladrão e desonesto, não gastou com futilidades e prevaricações. Na verdade, ele não se considerava nem de longe o não ser bom, mas não foi o que achou Jesus. Aquele homem, nem de longe, mas nem de longe mesmo, ele se considerava ruim. Muito pelo contrário, esse homem deveria se achar o cérebro privilegiado do mundo. Eu sou o modelo de ser servo, mas diante do que eu penso, eu devo colocar essas minhas posições diante do que Deus pensa, do que as Escrituras falam. Eu preciso me colocar. Spurgeon tem uma pregação muito bonita sobre como examinar-se a si mesmo. Dê uma olhada no YouTube e você vai achar como examinar-se a si mesmo. Anote, por favor, e você uma hora fazendo a barba, alguma coisa, você vai ouvir como examinar-se a si mesmo, de Spurgeon. Josemar Bessa, ele tem essa pregação, como examinar-se a si mesmo, e ele vai dar ali 6 pontos de como um homem deve se examinar. E nesses pontos, como o homem deve se examinar, ele deve dizer, quando vai se examinar meu jeito de ser, o que é que a Bíblia diz sobre a minha postura? Ele vai dizer o que homens da Bíblia fizeram em situações parecidas com a minha, como Deus agiu com homens que fizeram situações como a minha. Quarto, ele vai dizer, observe o que homens e mulheres piedosas da igreja dizem acerca do que você faz. Homens e mulheres piedosos da igreja, pergunte: o que você acha do que eu estou fazendo, do meu jeito de ser? Tenha coragem de perguntar a uma anciã da sua igreja e diga, por favor, seja sincero e sincera, o que você acha da minha vida? E abra o coração para aquela pessoa dizer. Por último, ele vai dizer, observe o que seu pastor diz a seu respeito. Ser inimigo de um pastor, ter um pastor como seu desafeto, é uma desgraça muito grande para um homem, para um servo, para um crente. Ter um pastor como um desafeto. Lembre-se que esse pastor, aquele homem que está ali, antes de qualquer coisa, ele é alguém que é um enviado de Deus, e à medida que você se levanta e se opõe de forma carnal contra um homem de Deus, você está fazendo essa mesma coisa com o próprio Deus. Pastor, e um pastor errado, em vida errante,
Você advoga que ele deva ficar lá? Não, de jeito nenhum. Eu advogo que deve respeitar, que deve amar, que deve botar joelho no chão, e essa boca submissa à Bíblia, e dizer: Senhor Deus, meu pastor é um homem desonesto, é um homem que compra e não paga. Deus bendito, nosso pastor é um homem que temos provas até de adultério, de coisa tal. Deus bendito, por tua graça e bondade, ajude-nos a agirmos com amor pela palavra, e livre-nos de tocarmos neste homem. E eu defendo mais que isso não é só com um pastor. Às vezes a gente concentra isso só no pastor, mas infeliz é aquele que toca em qualquer ovelha de Deus. Às vezes nós concentramos o pastor como aquela pérola, e eu não sou muito dessa coisa, porque eu não quero defender causa própria, mas cada crente, ele é uma propriedade exclusiva de Deus, e eu tenho muito medo desse negócio. Este servo, ele se achava assim, ele nem de longe se imaginava ser um servo, mas não foi isso que o Senhor pensou deste homem. Este homem se achava um padrão a ser imitado. O grande labor deste homem foi o não fazer nada. O grande trabalho deste homem foi o de não fazer nada. Este homem, ele se sentia alguém a ser imitado. Veja, o simples para um homem não ser salvo. Veja o grande trabalho para alguém ser rejeitado por Deus. É não fazer nada. Ele não precisa nem sequer ser inimigo dentro de uma igreja. Ele não precisa ser um atrapalhador da obra. Ele não precisa ser um opositor. O simples fato de não fazer nada o configura como um desastre diante de Deus. Se este homem, a ideia que dá é que ele não foi perseguir os outros, que ele não foi fazer barricada, que ele simplesmente se isolou, enterrou seu talento, e isto foi o suficiente para este homem ser chamado de servo inútil. Versículo 26 diz assim, o Senhor se dirige para ele e diz: servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Olha só, versículo 27, cumprias, portanto, entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu quando voltasse receberia o meu dinheiro. Meus irmãos, olha o versículo 30, ele diz: servo inútil, ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ora, o resultado, meus irmãos, desta realidade desse ser servo: que fim para quem teve tantas oportunidades. Que fim para quem teve tantas oportunidades. Quantas palavras nós temos ouvido, meus irmãos, e quantas possibilidades temos para mudarmos nossas vidas. E a palavra dessa manhã que eu deixo aos meus irmãos: que este sermão do Senhor Deus não seja aqui palavras do pastor Ramalho, deste pobre homem Ramalho, mas aqui nessa manhã seja Deus falando conosco sobre sermos restaurados agora para o serviço do Senhor. O cantor cristão já tem um hino que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Sejamos todos nós desta maneira. Quero ver agora com meus irmãos o perfil do servo fiel. Vimos aqui um perfil do servo inútil. O servo fiel, nós encontramos aí dos versículos de 20 a 23, do capítulo 25. Então, aproximando-se dele, o que recebera 5 talentos, entregou os 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, aqui estou com 5 talentos que ganhei. Até o versículo 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. E eu destaquei essa frase aqui, servo bom e fiel, porque no versículo 30 eu destaquei o servo inútil. Eu também destaquei no versículo 23 a expressão servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Olha só,
Nós temos, portanto, uma outra realidade de servo. Nós temos uma outra realidade de servo. O texto não nos diz, meus irmãos, de muita coisa desse servo. Pouco se fala desse servo e, segundo alguns estudiosos, é proposital não falar muito do servo bom, até porque ele é um servo. E você não vê patrão falando muita coisa de servo bom, apenas não manda embora, o recebe, paga ali com prazer, mas ele não sai dizendo para todo mundo que um servo seu é um servo bom. Ao servo ruim, a esse sim, ele diz para um outro, na surdina, discretamente, mas fala. Mas esse servo não é falado muito das características, mas é em Lucas, e eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, por favor, Lucas capítulo 17 e versículo 10, Lucas 17, 10, nós encontramos ali uma expressão, um predicativo de quem é, da característica desse servo. Lucas 17, versículo 10, diz aqui, Lucas 17, 10, Lucas 17 e versículo 10, diz assim a palavra do Senhor, nesse versículo: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo que foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos foi ordenado. Meus irmãos queridos, Jesus dá a ideia do perfil do servo bom. Parece um texto severo, mas não é. Aqui o texto é o oposto do servo anterior. Aqui é servir com motivações corretas, Este servo, fala de servir, mas e sem intenções. Este servo não pensa nem em galardão, embora haja. Este servo pensa: se fizermos o quanto fizermos, ainda é pouco e somos, portanto, ainda servos inúteis, não fizemos nada. O versículo 10 mostra que é o próprio servo que se declara inútil, não é Deus que chama quem serve a ele do inútil, mas se você olhar o texto, é o próprio servo, e é característico de quem é servo dizer: eu não sou nada, eu sou apenas servo, como diz a música do irmão Paulo César. Mesmo fazendo tudo que foi ordenado, quanta diferença este servo para aquele. Esse faz tudo quanto lhe é ordenado, e ele diz: temos que dizer, somos servos inúteis. Aquele não fizera nada e chega com voz altiva no seu Senhor. Barclay afirma: esta parábola é um ensino do que, por mais que façamos a Deus, Ele nunca nos deverá nada. Foi Spurgeon que disse: por mais que vivamos e morramos como os mártires, ainda assim seríamos apenas servos. Foi a igreja romana que cometeu o grande erro em endeusar servos, quem deram suas vidas apenas como servos, e nada mais do que isso. Quem ama sempre, meus irmãos, vai achar pouco o que faz. Quem ama sempre vai achar pouco o que faz. Quem ama nunca pensa em recompensa. Quem ama fará sempre e incansavelmente. Vou repetir: quem ama sempre acha pouco o que faz. Quem ama nunca pensa em recompensa. Quem ama fará sempre e incansavelmente. Assim é quem ama, e quem não ama não faz dessa forma. Voltando ao Mateus 25, se você está pode voltar ao Mateus 25, por favor. Ao Mateus 25 e o versículo 21. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e fiel.
Este usou bem os seus dons. Estes usaram bem os seus dons. Não foi reconhecido por brilhantismo, mas por ser bom e fiel. Ser bom não é habilidade, mas amabilidade. Ser bom não é extraordinariedade, mas fidelidade naquilo que se propõe a fazer. Não foi chamado de grande servo, mas foi chamado de servo fiel. Servo fiel. Não foram servo das telas, mas foram servo que fora fiel ao Senhor no seu chamado. Este servo não chegou cobrando reconhecimento, mas chegou feliz pelo privilégio de servir. Meus irmãos, eu cresci na região de Colinas, num lugar chamado de Jatobá. Cresci vendo um homem que evangelizou aquela nossa região, sendo um obreiro da Igreja Cristã Evangélica, um senhor chamado Diolindo Lopes. Diolindo Lopes. Aquele homem era um homem bem negro. Ele era descendente de escravo de um reduto de um povoado de Colinas chamado Belém. Tem um povoado de Colinas em direção a Paraibano. Tem um povoado chamado Belém. Tem um Belém do Maranhão que é Barriguda, mas esse Belém lá, ele é um reduto de ex-escravos, que eram escravos de uma região ali de Colinas mesmo, de uma chamada fazenda Serra Negra, onde lá é chamado Serra Negra o lugar, porque os senhores daquele lugar um dia serraram uma serva, uma negra, num tronco e serraram ela. Lugar afamado por, naquele lugar tem umas árvores que tem muitas abelhas que na nossa região tem umas árvores que fica às vezes 50, 100 casas de abelha numa árvore só. Não sei se vocês já viram isso. E naquela região lá, aqueles senhores severos, eles quando queriam punir um escravo, eles amarravam debaixo daquela árvore e botavam outros escravos para assanhar as abelhas e matarem eles de ferroadas. E o irmão Diolino era filho daquele povo que, quando passou a escravidão, ele foi morar naquela região, a família dele ali perto de Colinas. E quando eu me entendi, com meus 5 anos, foi vendo aquele homem, Diolindo Lopes, negrinho, negro. Ele tinha um dedo desse duro, de mordida de uma cobra, e também por mordida da cobra ele arrastava de uma perna. Ele era um velho carpinteiro, E eu cresci vendo aquele homem que vinha de Colinas para o Jatobá, que fica a 26 quilômetros, e ele vinha de Colinas, Jatobá, e ia para Fortuna, que são mais 18 quilômetros do Jatobá, 25 mais 18 quilômetros. De Jatobá ele iria para Buriti Bravo e retornava para Colinas pregando o evangelho. Montado em uma mula, em uma velha burra, chamavam de a burra do irmão Diolindo. E aquele homem vinha naquele animal, sem bater. E alguns irmão Diolino, por que você não surra, não bota a sua mula, você não usa espora? Ele disse, não, ela anda muitos quilômetros, ela está no limite dela, não é justo eu andar 25 quilômetros ainda batê-la. Lembro como hoje da frase disso daquele homem, eu um pequeno garoto. E aquele homem caminhava sem salários, ele não ganhava dinheiro, e pregava ali, fazia o culto conosco no Jatobá, e eu um garotinho, como esse garoto que está aqui na frente, de 10 anos, de 8 anos, exatamente, eu lembro como hoje. E ele dormia na casa do meu pai, no outro dia botava a sela na mula, e tocava para frente, para Fortuna, e de lá ele ia atravessar o rio Itapecuru para Buriti Bravo, e voltando passava pelas congregações da Almeida, do Porto Alegre, e chegava em Colinas. Na outra semana ele iria para Mirador e para outros lugares, Sucupira, e voltava por outros lugares. Depois ele iria para Taboca da Onça. Aquele velho homem só teve dinheiro de igreja no dia que ele se aposentou.
houve uma possibilidade de se aposentar e ele se aposentou. A esposa dele era a irmã Pedra, até hoje a única pessoa que achei com o nome de Pedra. Foi com essa mulher que eu fiz a minha confissão pública debaixo de um pé de azeitona, no dia numa classe ali de crianças. Eu estava lá, umas 15 crianças, e a irmã Pedra, numa manhã de escola bíblica, dizia para nós e dizia para todos nós: olha, meninos, crianças, vocês não são salvos só porque os pais de vocês são salvos. Naquele dia, isso como que destampou. Então, irmã Pedra, eu não sou salvo porque eu sou filho do meu pai. Você não é. Você precisa nessa manhã confessar Jesus como seu Senhor. E naquele dia foi o dia que eu guardo, como esse dia está claro, como foi o dia que Jesus me salvou. E aquele homem, aquele velho homem, entregou toda a vida. Eu tinha saído do seminário no ano 2000, e foi em 2003 quando ele falecera dentro de um hospital lá em Colinas, com o leixo. Já tinha cortado uma perna e morreu cortado outra, e não foi permitido velar ele, porque os médicos disseram que a doença dele era contagiosa. Eu passei muito tempo me perguntando por que Deus não deixou sepultar o irmão de Olinda. Mas depois foi ouvindo a música Espinhos que eu entendi que o irmão de Olinda era apenas um servo e nada mais. Não tinha nada a dizer sobre o de Olinda, nada. Era para ser enterrado mesmo, daquela forma mesmo, porque quem era para ser exaltado era o Senhor dele. O de Olinda apenas cumpriu o seu chamado. Bem-aventurado o servo que se declara servo inútil enquanto faz. Bem-aventurado o servo que se declara inútil fazendo. Senhor, eu não sei fazer bem. Certamente outros poderiam fazer muito melhor, mas eu fui chamado, o pastor me chamou para fazer. Eu sei que a irmã e o irmão Zé Antônio, o irmão Francisco, são muito mais habilidosos do que eu, mas eu fui chamado para fazer. E eu não quero ser um servo inútil não fazendo. Eu prefiro ser um servo inútil fazendo. Às vezes não bem feito, às vezes querendo fazer mais, mas estou agarrado. Eu estou agarrado fazendo. Eu estou aqui, Senhor. Nesse mês de missões, convoquei a igreja para fazermos um dia de evangelismo num bairro onde temos uma congregação Imperatriz. Convoquei, usei todos os grupos da igreja, fiz live, convocando os irmãos, anunciava depois dos grupos. Poucas pessoas se apresentaram, mas uma irmã enferma, como uma bolsa de colostomia, ela ligou para mim e disse: Pastor Ramalho, eu quero ir evangelizar. Eu fiquei ali em estado de choque. A irmã Diva em estado de intervalo de estado médico. Eu fiquei pasmo. Aquela mulher operada pediu que eu passasse na casa dela e levasse para uma manhã. Eu disse: irmã Diva, vai ser uma manhã inteira no sol quente. Pastor, mas eu quero ir. Eu fico debaixo de uma calçada, eu fico debaixo de uma árvore. Eu já falei com alguém para levar uma cadeira para mim, mas eu quero estar lá. Eu não tive como dizer para ela que não ia levá-la. Eu até falei das implicações. Pastor, não me impeça, ela disse, de ter a honra de
fazer parte dessa turma. Eu pedi para a irmã Diva, a irmã Nice, uma diaconisa da igreja: irmã Nice, por favor, pegue nossa irmã. Ela pegou e ela só saiu de lá às 12h20, quando encerramos o último evangelismo nosso. Eu ficava olhando para ela, sentada com seu cantor cristão, com a Bíblia, e eu pude descrever no rosto daquela mulher a satisfação de servir. Pense em algo que eu vou para a eternidade e eu levo aquela expressão da irmã Diva: bem-aventurado ao servo incansável, um dia será chamado de servo fiel. Lá no seu garapé, sirva lá no lugar onde você está. Você não foi chamado para ser espectador de igreja. Josué foi reconhecido como aquele que disse: eu e a minha casa frequentaremos igreja, contribuiremos, eu e a minha casa iremos. Não, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só servos irão lá no céu serem chamados e ouvir com seus ouvidos a voz do eterno Senhor dizendo: meu filho, tu tinha tão pouco para me oferecer, mas tu foste fiel. Tua voz era horrível como cantor, mas o teu coração era sincero como o canto dos pássaros. Meu filho, teu jeito de ser era um jeito que tinha pouca inteligência humana, mas a tua vontade de fazer comoveu meu coração. Clamemos ao Senhor: Deus, use teu martelo, quebra-nos, faça-nos de novo. Nem que para isso, Senhor, moa-me, nem que para isso me refaça. E refazer e ser refeito não é fácil. Pegar um vaso que está ressecado e triturar e amassar e queimar e polir é uma luta enorme. Tem um autor que tem um livro que me foge à mente. Ele tem um livro chamado Moldado por Deus, Max Lucado. Ele conta a história de um homem que tinha um velho lavrador que tinha uma ferramenta muito boa. Diz que um dia aquela ferramenta daquele homem quebrou-se, uma roçadeira, uma coisa assim. E aquele homem tinha uma caixa velha de coisa quebrada. E ele chegou lá com a sua ferramenta quebrada. E então ele gostava muito daquela ferramenta. E ele ficou pensando: mas rapaz, eu vou refazer essa ferramenta. E ele foi àquele lugar que tem fogo que os ferreiros fazem. E ele foi a uma pessoa que tinha um ferreiro. E ele disse: amigo ferreiro, me permita eu manusear o seu forno. E diz que aquele homem, ele mesmo, acendeu o fogo daquele ferreiro, o forno. E quando o fogo estava a muitos graus, ele pega as partes daquela ferramenta dele e joga lá dentro. E então ele atiça o fogo até o ferro ficar da cor da brasa. E ele pega com um trem as duas partes e coloca ali, engata, e então bate, encostando um no outro, e bate com ferro, outro ferro. E quando está mais ou menos ali encostado, ele joga na água. Ele olha, está muito longe. Então ele acende o fogo de novo e atiça novamente,
até ficar de novo da cor da brasa. E ele, pancada no martelo, e pancada que de longe se ouvia, e joga na água. Ele olha, ainda não está boa. E fogo de novo, e pancada de novo. E até que ele vai polindo, até que emenda, até que não tenha marca do emenda, até que está perfeita de novo. Um dia eu fui quebrado ao meio. Um dia eu, Ramalho, fui quebrado ao meio. E um dia o Senhor me refez a fogo e pancada. A fogo e pancada. Mas como eu fiquei feliz, porque o Senhor Deus não me esqueceu numa caixa de coisas quebradas. Ele me chamou de novo, Ramalho, e refez de novo. Ele é o Deus especialista, como disse o pastor Paulo César ontem, Ele é o Deus especialista em restaurar. Ele sabe restaurar. Eu não sei como é o teu coração, eu não sei como você está na sua igreja, eu não sei, mas eu sei que se você quiser, Deus pode te refazer, lhe fazer um novo vaso, um novo servo, lembrando dia após dia que precisa ser santo, servindo, e aí você vai sair cantando no serviço do meu rei. Eu sou feliz e abençoado, satisfeito e abençoado, Senhor meu Deus. Somos homens de naturezas diversas, mas te pedimos, Espírito Santo, que molde-nos, restaure-nos por tua misericórdia e graça. Foi um tempo com Pedro, foi um tempo até com Paulo, foi um tempo até com João, o apóstolo do amor, com lutas e lutas para serem feitos. Ajude-nos, Senhor, também. Espírito Santo, molde-nos por tua graça. Ajude-nos a sermos homens santos, 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 que glorifica teu nome. Que sejamos apacentadores em nossas igrejas e não dispersadores. Que sejamos instrumentos de Deus para curar feridas e não fazer feridas. Que sejamos instrumentos de Deus para congregar e não dispersar. Ajude-nos, Deus. Queime nossa língua como tu queimaste a língua de Isaías. Pega a tua brasa viva com fogo e queima as impurezas do nosso falar, do nosso coração. Perdoe-nos, Senhor, nossas faltas de falar pesado, de maneira imprópria de agir com funcionários, com vizinhos, com esposa, com filhos, com irmãos. Perdoe-nos, Deus. Leve-nos de volta para casa, renovados, restaurados por tua palavra. Eu rogo por esta noite ainda, quando vamos ouvir sobre oração, que sejamos transformados também a termos hábito e fazermos marcas dos nossos joelhos por orar. Que conheçamos o cheiro dos pés do nosso Senhor, por termos uma vida que é dada aos pés de Cristo. Faça morrer, Espírito Santo, ajude-nos a fazer matar o homem carnal, os restos da velha natureza que possam ainda querer falar alto, que curvemos nossos pescoços e nossa cabeça como servo obediente e que nada tem a dizer, apenas dizer: eis-me aqui.